Então, seguindo, nós vamos agora ver o plano em ação, né? A história universal, o julgamento e misericórdia. Né? Nessa porção, nessa perícope do capítulo 4 até o capítulo 11, nós temos ali muita coisa, muita coisa. A gente não sabe, os estudiosos não conseguem determinar quanto tempo se passa entre o capítulo 4 e o capítulo 11, que nós vamos ter eventos como o primeiro homicídio, o dilúvio, a bênção sobre Noé, né, a repetição do mandato que foi dado a Adão, ele se repete sobre a vida de Noé. Depois nós temos o crescimento populacional, né? Lembrando que já tinha sido a ordem dada a primeiro a Adão, e depois essa ordem se repete quando Noé e sua família saem da arca, de povoar a terra. E o que nós vamos ver ao longo ao final da saída da arca até o evento de Babel, nós vamos ver a multiplicação dos povos, né? De fato enchendo a terra. Então, do capítulo 4 até o capítulo 11, os eventos são muitos eventos num período muito curto da história. E ali nós temos um marco, que podemos dizer, que a gente costuma dizer na teologia bíblica, que no capítulo 11, Babilônia é erguida. E a partir de então nós costumamos, a gente entende que vivemos cativos de Babilônia. Ainda que não um cativeiro físico, geográfico, institucional, como o vivido pelo povo de Israel, tanto no Egito quanto na Babilônia, mas um cativeiro político, circunstancial, pelos principados e potestades, por aquilo que João vai chamar de o presente século. O mundo, né? Não ameis o mundo nem, e tudo que nele há. Uma referência ao presente século, ao sistema que governa, o que Paulo chama em Efésios, né, o espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Então, Babilônia, que é edificada em Gênesis 11, né, a chamada Babel, que vem da origem naquele lugar ali surge a Babilônia, ela vai cair em Apocalipse, né, quando grita: caiu, caiu, caiu a grande Babilônia. Então, nesse íntere do Gênesis 11 até Apocalipse, nós estamos em Babilônia. Nesse íntere do capítulo 11 de Gênesis até o capítulo 18 de Apocalipse, né? Lá que a gente vê registrado: caiu, caiu, caiu a grande Babilônia. E nesses tempos, né, tempos do fim, todo dia surge, todo momento surge a figura de uma grande Babilônia. A gente diz: a grande Babilônia é o Vaticano, a grande Babilônia é a Igreja Católica, a grande Babilônia é fulano, o iníquo que havia de ser revelado é fulano, o anticristo é ciclano. Mas o fato é que, desde que foi edificada a torre que simboliza a independência, a autonomia do homem, em Gênesis 11, até Apocalipse 18, essa Babilônia se manteve de pé. Mas a nossa alegria, o nosso consolo é que ela vai cair, em nome de Jesus, porque a nossa história é vitoriosa. Seguindo, nós temos os descendentes de Adão persistiram e até ampliaram a sua tendência pecaminosa.
O pecado atingiu o próprio mundo e todos os seres viventes. Importante a gente observar nesse período do capítulo 3, onde tem o registro da queda, até o capítulo 6, quando o Senhor informa que vai acabar com tudo. É interessante como a iniquidade, os efeitos do pecado, né, a manifestação de quanto o pecado atinge um homem, fica evidente nesses dois capítulos, de 4 a 6. Nós começamos no capítulo 4, nós temos a relação de Caim e Abel. Né? Nós temos a relação de adoração, nós observamos ali a relação de adoração, onde Caim e Abel se apresentam diante do Senhor com as suas ofertas. Nós já temos ali visto em Caim, na marca do pecado, a questão de, antes de a oferta ser uma preocupação de agradar a Deus, mas tem a questão da satisfação do indivíduo que está ofertando. Então, Caim fica super contrariado quando a oferta do seu irmão é aceita e a dele não, mas ele ignora o fato de que Deus não se refere à sua oferta. Diz que Deus rejeita Caim e a sua oferta. Então, de maneira alguma, Deus vai aceitar a minha oferta sem que antes ele tenha me recebido como filho. Por isso que tem uma discussão que de vez em quando eu compro briga, que eu falo, ímpio não oferta, ímpio não entrega dízimo, ímpio dá dinheiro. Ímpio dá dinheiro. Então, às vezes, que o irmão fulano de tal, ele não é crente, não é membro da igreja, mas ele vem aqui, ele sempre que pode oferta, ele traz o dízimo. Não, dízimo e oferta é relação de filho de Deus com seu pai. É uma demonstração de fidelidade, de reconhecimento da bondade, como gratidão, a gente retorna à casa do tesouro com os nossos recursos, com parte do nosso recurso para investir na missão do reino. O ímpio não, ele dá dinheiro. Porque antes de aceitar a oferta, o Senhor precisa aceitar o ofertante. Então o texto diz que o Senhor rejeita Caim e a sua oferta. E faz uma advertência para ele. Por que você está entristecido? Por que você está entristecido? Você sabe que cabe a você resistir ao pecado. E ato contínuo, nós temos o primeiro homicídio. Caim mata Abel. E algo que chama muito a atenção, que quando Deus... Olha, em dois momentos trágicos da raça humana, logo no início, Deus faz um movimento que simboliza toda a história da redenção. Deus indo de encontro ao homem caído. Quando Adão e Eva pecam ainda no jardim, eles se escondem de Deus, Deus vai ao seu encontro e inicia, parte de Deus, o diálogo. No segundo momento trágico, Caim mata o seu irmão Abel, e o que acontece novamente? Deus vai em direção a Caim e pergunta: Caim, onde está Abel, seu irmão? E a resposta de Caim a Deus é espantosa quando a gente está em Cristo Jesus. Mas quando a gente começa a analisar as relações humanas, em maior ou menor, de maneira mais clara ou maneira mais velada, esse é o comportamento do mundo. A resposta de Caim a Deus, quando o Senhor pergunta: onde está o seu irmão Abel? Ele fala: porventura sou eu guardador do meu irmão? O que né, versão contemporânea, o que eu tenho a ver com a vida do meu irmão? O que me interessa o que está passando com o meu irmão? Vamos ler o texto correto. Gênesis 4, verso 9. Disse o Senhor a Caim:
onde está Abel teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? A ideia é: acaso sou eu o responsável pelo meu irmão? Que tenho eu com meu irmão? Uma evidência muito clara, tanto no primeiro evento, no Gênesis 3, quanto nesse segundo evento, que fatalmente o pecado atinge primeiro a nosso mandato social. Primeira coisa que acontece quando do pecado do Éden, eles se escondem, eles ignoram a Deus, e quando inquirido, quando questionado por Deus, você vê a relação social estremecida. Você vê que Adão olha, a mulher que tu me deste. Não há uma preocupação com o próximo. Tipo assim, que venha o juízo de Deus, não venha sobre mim, venha sobre ela. Ato contínuo na situação de Caim e Abel. Mais uma vez a gente vê que o mandato social sendo afetado. Eu? Que tenho eu com meu irmão? Por acaso eu sou cuidador, tutor? É a lei de Muricy, cada um cuida de si. Tão marcante do nosso tempo, um tempo individualista, egocentrado, relações de conveniências, relações de interesse. A partir da queda começou a ser como diz o dito popular, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou no outro dito que lei de Muricy, cada um cuida de si. Então, todas as nossas relações são afetadas. O mandato social, o mandato cultural, nós passamos a depredar, ofender, agredir a criação. Mandato social, nossas relações passaram a ser de interesse, onde o primeiro eu, no mandato de adoração, minha adoração primeiro a mim, como a insatisfação demonstrada de Caim, porque a minha oferta não foi aceita. Nós vemos o homem se escondendo de Deus, nós vemos um homem, mesmo num gesto religioso, num gesto que, com aparência de piedade, no final das contas, querer ele ser satisfeito com o ato que ele faz, dizendo ser para Deus. Essa é a marca do pecado. O pecado afeta tudo e todos. Agora, no capítulo 6, né, capítulo 4 nós temos o primeiro homicídio. No capítulo 6 nós vemos o texto clássico que Deus julga. Deus julga. A ira de Deus é derramada sobre os homens. Nunca o pecado ele fica sem juízo. O pecado, infelizmente, a teologia, a forma da igreja se relacionar com Deus, criou em muitos contextos um Deus deformado, um Deus híbrido, um Deus que, ao invés de nós sermos a imagem e semelhança dele, ele é a nossa imagem e semelhança. Então nós pegamos e construímos um Deus dentro da nossa perspectiva. Mas o que a Bíblia nos apresenta é um Deus equilibrado, perfeito em todos os seus atributos, perfeito em todas as suas ações. Então, nós vemos que no Gênesis capítulo 3, o juízo de Deus e a graça de Deus, o amor de Deus e o poder de Deus estava lá. Mas a ira de Deus contra o pecado. E a bondade e graça de Deus para prover a solução. Aqui no evento do capítulo 7, no juízo que Deus infere, né, no juízo de Deus sobre o povo, nós vemos a graça. Nós vemos que o Senhor fala que vai destruir, mas ele vai dar um escape. A arca, que simboliza
o abrigo em Cristo Jesus, que tipifica Jesus como aquele que entre nele e será preservado, né? E as águas do dilúvio que simbolizam o batismo, a semelhança do batismo que acontece com o Mar Vermelho sobre a nação de Israel. Então nós vemos aqui no Gênesis capítulo 6, tanto o juízo como a graça salvadora de Deus. Como está escrito aqui, mesmo na ira julgadora de Deus, a sua preocupação redentora é evidente, né? E viu o Senhor, Gênesis 6, verso 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Importante a gente prestar atenção nesse texto, porque o conceito de justiça é muito deturpado entre o povo de Deus. Quando Deus diz Noé é justo, quando Deus diz Jó é justo, quando Deus diz que homem como João Batista não haverá outro, o Senhor não está dizendo de santidade, de uma justiça capaz de salvá-lo por si mesmo. Então, o texto, antes de dizer que Noé era justo, no verso 8 diz: Noé achou graça. Então, a preservação da casa de Noé não tem a ver com mérito, tem a ver com Deus ter olhado para ele com bondade, com misericórdia, com graça. Ainda que a Bíblia testemunhe que entre os seus, o que a Bíblia primeiro fala? O homem era totalmente corrompido, totalmente pecador, extremamente corrupto, todos os desígnios do seu coração eram mau. Mas Noé, a Bíblia diz que ele era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Então, entre aquela maldade toda, o negócio era tão ruim que Noé, ainda que pecador, como textos mais adiante vai nos mostrar, ele se destacava. Ele se destacava. Então, não é por mérito de Noé. Noé achou graça. Por bondade e graça de Deus, Deus preservou Noé e toda a sua casa. E em Noé haverá um novo mundo, uma nova humanidade, uma nova população de seres viventes. Ressaltando, né? Às vezes a gente na nossa EBD, quando criança, e às vezes até quando maiorzinho um pouquinho, a gente tem a ideia de que Deus acabou com tudo. Vamos ler o que o texto diz? Verso 7. Farei desaparecer da terra o homem que eu criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu. Meus irmãos, quando da criação, o que diz? Que ele fez também animais aquáticos. Animais aquáticos não morrem com água. Então, eles foram preservados. A morte, a exterminação se dá de todas as aves e os animais que andavam sobre a terra. Esses o Senhor mandou que representantes de cada espécie entrassem na arca. Inclusive os animais chamados impuros, né? Isso que é legal. Então ele manda preservar. Então, aí, mesmo na ira jogadora, Deus se mostra a preocupação redentora, né? Mais do que uma preocupação, é o propósito redentor de toda a criação. Porque o Senhor não só preserva Noé e sua casa, mas animais de toda espécie. É muito interessante, nós vemos aqui nesse capítulo 6 a expressão
E se arrependeu Deus de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Como nós falamos há pouco tempo, no método de estudo da Bíblia, nos princípios de interpretação, quando estávamos estudando figuras e gêneros especiais, nós falamos do binômio antropopatismo e antropomorfismo, onde a antropopatismo é o recurso literário que o autor bíblico usa para, através de sentimentos, ele se vale de sentimentos humanos para expressar a ação ou reação de Deus. Então, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Porque, como a gente falou na ocasião, o arrependimento, ele precede, o que precede o arrependimento é a surpresa com o resultado de algo. Então, eu me arrependo porque eu posso apostar minhas fichas em algo que eu não sei qual é o resultado. E quando vem o resultado que é decepcionante, eu falo, me arrependi de ter feito isso ou ter feito aquilo. Deus não. Nenhum resultado está à parte de Deus. Então, a figura, o recurso do antropomorfismo ou antropopatismo, onde o antropopatismo está associado, se refere a emoções e sentimentos, é um recurso literário para que seja registrado e expressada a mudança, digamos assim, de sentimento ou de temperamento. Deus não é temperamental, mas a mudança de ação ou reação de Deus em relação à sua criação. Então aqui no Gênesis 6 nós temos isso registrado. Seguindo seguindo aqui na relação de Deus com o seu povo, no plano de Deus em ação de redimir a sua criação através de Noé. Feito a imagem e semelhança de Deus, Noé tem um tipo de senhorio sobre a terra. Nós vemos exatamente o que aconteceu com Adão, e vamos aqui à Bíblia, o que acontece com Adão é exatamente o que acontece com Noé. No evento, quando Noé sai da arca, o Senhor abençoa Noé e o comissiona da mesma forma que fez com Adão. Então nós temos no capítulo 6 a declaração de que Deus, se indignou com a raça humana e decidiu por exercer juízo exterminando, preservando somente a família do justo Noé. Capítulo 7 nós temos a entrada de Noé na arca. No capítulo 8 nós temos a saída de Noé da arca. E no capítulo 8 nós vemos lá no verso 20 que, capítulo 8, verso 20, Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. É muito importante isso, porque quando Noé e sua família saem da arca, o Senhor mantém a mesma fala de quando quando ele apresenta a Noé que iria julgar a terra. O Senhor diz que o desígnio do homem é mau. Agora o Senhor está falando só de Noé e sua família, que ele tinha preservado na arca. Então, isso deixa muito claro que o fato de Noé e sua família ter sido preservado não tem a ver com o coração deles ser diferente dos demais homens, primeiramente. Não, Noé e sua família eram uma família de pecadores. Todavia eles acharam graça diante do Senhor. A graça do Senhor os preserva de serem, juntamente com os demais, aniquilados.
né? E o Senhor, uma outra coisa que o Senhor fala aqui, ele nem tornará a ferir todo vivente como ele fez. Porque o que ele diz no capítulo 6 é que ele iria exterminar o homem, capítulo 6, verso 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. O Senhor coloca no mesmo pacote ali os animais. Já aqui no 8 ele diz, eu não tornarei a ferir todo vivente como eu fiz. Todo vivente. O que não quer dizer que o Senhor não vai em alguns momentos, como a gente vê ao longo da revelação, exterminar pessoas. Na peregrinação de Israel, então, nós vemos isso em alguns eventos. Então, Noé, a imagem e semelhança de Deus, ele tem um tipo de senhorio sobre a terra. É o mandato cultural onde o homem deveria, à semelhança de Deus, dominar sobre toda criatura. Então, com fé, Noé se subordina a Deus, assumindo a função da imagem de Deus no homem de ordenar o mundo e seus habitantes, a construção da arca e o domínio sobre os animais. Nós vemos que Noé segue à risca a ordem do Senhor, constrói a arca e o Senhor envia os animais. Noé, como representante dele, domina sobre esses animais, acomoda os animais na arca, como diz, torna-se mordomo deles enquanto eles estão na arca, cuidando para que eles sejam preservados. À mão de Deus, sim. Ao milagre e à ação poderosa de Deus, sim. Mas há ali o papel do homem sendo desenvolvido e cumprido por Noé. Não podemos perder isso de vista, né? Capítulo 9, né? Depois dessa obediência de Noé, Noé seguiu todas as instruções de Deus quanto à construção da arca, o resgate dos animais e o tempo para procurar abrigo. Está lá entre o capítulo 6, verso 22, e o capítulo 7 até o 16. Depois Noé seguindo todas essas instruções. A humanidade, pós o dilúvio, ela continua com as suas responsabilidades. Aí que nós vemos, sim, reiterar o mandato cultural, outrora sido dado a Adão, nós vemos ser dado a Noé. Capítulo 9, verso 1 começa, a aliança de Deus com Noé. Abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Na aula passada, ou na primeira aula, a partir de um dos artigos que nós lemos, teve um irmão que questionou a afirmação do autor, se eu não me engano foi do artigo que nós lemos da editora Ultimato, quando ele fala que o homem não comia carne, ainda não comia carne antes da queda. E é interessante quando a gente chega aqui no capítulo 9, na aliança de Deus com Noé, capítulo 9, verso 8, verso 3. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Verso 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. No capítulo 1, o Senhor já tinha dado uma recomendação diferente. Olha no capítulo 1, verso 29. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por alimento. E assim se fez. No capítulo 1, nós vemos que a dieta do homem
é recomendada de frutos e sementes e ervas. No capítulo 9, o Senhor já coloca todos os animais, toda a criação como submissa ao homem, numa submissão já diferente diante da queda, porque no verso 2 o Senhor fala que pavor e medo virão sobre todos os animais. Então os animais agora fugirão. Antes de atacar, eles fogem, né? É comum entre os biólogos, né, os zoólogos, dizerem que todo animal, antes de atacar, ele planeja a fuga do homem. E a gente vê isso aqui, o Senhor dizendo, pavor, capítulo 9, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais. E mais à frente, no verso 3, o Senhor diz que tudo vos dou agora. Então, agora, depois do dilúvio, tudo é para você comer. Porém, uma ressalva na carne. A carne com sangue você não comerá. Beleza? Então, o irmão ou irmã que tinha uma dúvida em relação a isso, tivemos a oportunidade agora de contexto bíblico, nós trazermos a lume, a clareza desse evento. Então, no capítulo 9, o Senhor faz essa aliança e verso 9, verso 9, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves, animais domésticos, animais selváticos, que saíram da arca com todos vocês. Estabeleço minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. Nem mais haverá dilúvio para destruir toda a terra. E disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco por gerações perpétuas. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, o arco-íris, né, que virou símbolo, que o movimento LGBTQRSTUVXYZ tomou como símbolo de diversidade, né, para o crente, ele é símbolo da aliança de Deus, de que o seu juízo não eliminaria mais todo ser vivente. E é muito engraçado que é mais fácil quando você faz a primeira pergunta, quando você pergunta assim, de imediato, até entre os crentes, o que significa o símbolo, o arco-íris, é mais fácil a maioria associar ao movimento LGBTQRSTUVX do que ao selo da aliança. O emblema hoje está mais associado a esse movimento, essa ideologia humana, do que a aliança que o Senhor selou com o teu povo após a saída da arca. Então, é muito claro nesse capítulo 9, uma repetição com algumas diferenças, com alguns elementos a mais, do mandato e da bênção do Senhor sobre a família que sai da arca. Então, 3 aspectos ficam muito claros, né, nessa porção. O relacionamento com Deus. Deus se relaciona com Noé e seus filhos. Deus abençoou Noé e seus filhos dizendo. 2. O relacionamento com o próximo. A proibição contra o assassinato, baseando-se na dignidade da vida do homem que porta a sua imagem. Né? Capítulo 9, verso 6, que está aqui, ó. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Começa aqui, no Gênesis 6, a relação, o cuidado de Deus em preservar a vida. Em que o homem preserve a vida não só da criação como um todo, porque é comum na deturpação que há a partir do pecado. Hoje você tem pessoas que se preocupam mais com as árvores, mais com os rios, mais com os pets, né? Não é mais cachorro, os pets. Não sou dono de cachorro, sou dono de pet. Eu sou pai, eu sou mãe de pet, eu faço aniversário para pet, tem plano de saúde para pet, tem plano funeral para pet. E muitos crentes se envolvendo nisso. E
em detrimento à dignidade do homem. Nenhum problema em ter pet, nenhum problema em se preocupar. Pelo contrário, né? Nós temos um dever de nos se preocupar com a criação como um todo. Mas há uma prioridade apontada pelo Senhor. Aquele que é sua imagem e semelhança, que nós gostamos de nos referir como a coroa da criação. Então, nessa porção do capítulo 9, nós vemos o relacionamento com Deus, onde Deus abençoa os seus, né? E essa bênção não tem a ver com a dignidade de quem é abençoado, tem a ver com o que está escrito em Gênesis capítulo 6, achar graça diante de Deus. 2, o relacionamento com o próximo, é estabelecido regras, padrões divinos nesse relacionamento, né, e que está bem clarificado com o estabelecimento da proibição do assassinato, né, para que não haja recorrência naquilo que foi feito por Caim com seu irmão Abel. E 3, o relacionamento com a criação. Assim como Adão e Eva, Deus entrega nas mãos de Noé a criação. Ele deveria ser mordomo sobre toda a criação. Mas há uma advertência, há algo que chama atenção. É que no capítulo 9, o Senhor já deixa claro que essa relação com a natureza não será mais a semelhança de como era no Éden antes da queda. Porque o Senhor tem, através da revelação da palavra, ele tem o cuidado de colocar que haverá pavor e medo sobre todos os animais. A relação não vai ser mais pacífica. Não é mais pacífica. Por isso, né, que alguns textos aludem no plano redentor, no reinado messiânico, essa restauração de uma relação harmoniosa do homem com a criação. Deus é tremendo, meus irmãos.